Olá, mulheres! Para mim, motivo de alegria estar mais uma vez com você aqui, para estudarmos juntas a palavra de Deus e para estarmos meditando na história de mais uma personagem bíblica que deixa para nós lições preciosas. E antes de nós darmos sequência a esse período de meditação, esse breve período de estudo bíblico, voltado para você, mulher, eu queria te convidar a curvar sua cabeça e juntamente comigo, a estar orando ao Senhor e a convidar o Espírito Santo de Deus para estar conduzindo esse período, como sempre nós fazemos, pedindo para que Ele venha trazer luz ao nosso entendimento, para abrirmos os nossos corações, que Ele venha trazer uma aplicação prática para a minha história, para a sua história, para a nossa realidade, porque Ele é aquele que é o nosso sábio conselheiro, o nosso melhor amigo, Ele é aquele que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Quando tem áreas na nossa vida que precisam ser tratadas, é o Espírito Santo de Deus que fala aos nossos corações. Por isso que eu gosto muito de convidar o Espírito Santo para vir, não que ele não esteja presente, ele sempre está presente, mas nessa hora nós, com consciência, abrimos nosso entendimento para aquilo que vamos estudar e nós nos abrimos à ação do Espírito Santo. É esse o sentido de convidar o Espírito Santo para estar falando conosco, não que ele não esteja presente, não que ele não fale conosco, mas quando você faz uma oração de entrega desse tipo, quando você diz, Espírito Santo, tu és bem-vindo na minha vida, eu quero te ouvir, eu quero saber o que o Senhor tem para mim, eu quero encontrar as áreas da minha vida que precisam de ajuste, de mudança, de novo entendimento, mudança de mindset, eu me abro ao Senhor, fala comigo. Nessa hora você está abrindo a porta para que Ele haja, porque Ele é um gentleman, Ele é muito gentil, Deus não é invasivo, Deus não entra na nossa história mudando sem que nós demos permissão para isso. Foi por isso que Ele nos deu o livre-arbítrio, é isso que significa. Então, eu gosto muito de orar, fazendo esse convite ao Espírito Santo de Deus para que Ele tenha total liberdade em mim, e faça isso você também, para que Ele tenha total liberdade na sua vida, para ministrar o seu coração. Que aquilo que eu não for capaz de expressar em palavras ou de transmitir através da reflexão que nós vamos fazer hoje, que Ele complete no seu coração. Amém? Vamos orar então. Senhor Deus, nós queremos te agradecer mais uma vez pela oportunidade maravilhosa que temos de dedicar um tempo de estudo à tua palavra e queremos, Senhor Deus, nos abrir à ação do teu Santo Espírito. Queremos, Senhor, declarar que estamos completamente abertos, nos levantamos contra todo baluarte de raciocínio que se levanta contra o entendimento da tua palavra. Pai, toda ação humana, Senhor Deus, todo sofisma humano, toda filosofia humana, toda tradição, toda barreira, Senhor Deus, todo bloqueio que vem através da cultura, através da religiosidade, através do nosso próprio background, Senhor Deus, nós queremos agora declarar que cai por terra em nome de Jesus. Nós rejeitamos toda influência, todo preconceito, Senhor, e nos abrimos ao Senhor, nos abrimos à ação do teu Santo Espírito. Espírito Santo de Deus, tu és bem-vindo a falar comigo, a falar com essa mulher, a falar conosco, a nos apontar o caminho, a mostrar aquilo que precisa de mudança, aquilo que precisa de ajuste, aquilo que precisa ser mudado em nós. Tu és bem-vindo e tens toda a liberdade para agir em nossas vidas, traz a nossa consciência, a memória daquilo que precisa de transformação em nós, e que essa lição seja mais uma peça, Senhor Deus, uma pedra, uma luz, um farol que aponta a direção para a qual nós devemos caminhar para fazer e cumprir a tua vontade, Senhor, e viver uma vida que traz luz para esse mundo. Nós te glorificamos e bendizemos ao teu nome santo, em nome de Jesus. Amém e amém. Bem, a história de hoje que nós vamos estar meditando não é de uma mulher propriamente dita, é do sexo feminino, mas é uma menina. É talvez uma das poucas crianças que são mencionadas na Bíblia e que trazem uma história de mudança. A gente encontra a história do menino Samuel, que foi muito pequenininho ainda, morar ali no templo e servir o sacerdote Eli. A gente encontra a história de alguns milagres, algumas curas, como a da menina que foi curada por Jesus. A gente encontra alguns trechinhos de histórias que envolvem vidas de crianças, mas essa história é uma história muito peculiar. É uma menina que não tem nome, o nome dela não foi manifestado na história, e nós a conhecemos por a serva da esposa de Naamã. E eu vou ler para você o texto, para você poder relembrar, se você não lembra, o contexto em que isso aconteceu e por que a vida dessa menina marcou tanto a vida de outras pessoas e por que ela chega até os nossos dias e nos traz lições tão preciosas. E a história dessa menina nós podemos encontrar em 2 Reis, capítulo 5, versículos 2 e 3.
Eu vou estar lendo então com você o livro de 2 Reis, capítulo 5, versos 2, desculpa, do verso 1, vou começar do verso 1 até o verso 4. E diz o seguinte: E Naamã, capitão do exército do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o senhor dera livramento aos sírios. E era este homem herói valoroso, porém leproso. E saíram tropas da Síria, da terra de Israel, e levaram presa uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta à sua senhora: Antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então foi Naamã e notificou o seu senhor, dizendo: Assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. É bem peculiar essa história. A gente vê, então, que um homem poderoso, um capitão de exército, que é considerado um herói entre os sírios e muito respeitado, alguém de honra perante o rei, invade Israel, leva cativos pessoas daquele lugar, com certeza dizimou pessoas, com certeza matou pessoas, porque sempre nesses momentos em que havia domínio não era uma coisa pacífica. Muitos resistiam, lutavam contra, então certamente houve mortes ali também, e aqueles que não puderam resistir, que não tinham forças, como é o caso dessa menina, foram levados cativos. E ele separou essa menina para servir na sua casa. E aconteceu que essa menina, que é levada cativa para servir na casa de Naamã, ela percebe que Naamã tinha essa doença horrível. Eu não sei quantas de vocês já tiveram a oportunidade de ver alguém ou de ver, talvez na televisão, pessoas com essa enfermidade terrível que na Bíblia é chamada de lepra e que nos nossos dias é conhecido pelo nome científico de hanseníase. Mas é uma doença em que uma bactéria come toda a pele e a carne da pessoa e a pessoa vai apodrecendo e vai perdendo as extremidades. É horrível. Ela perde o nariz, perde a orelha, perde dedos, perde as extremidades do corpo, e ela vai sendo como se fosse consumida viva, ela vai apodrecendo viva. Essas pessoas ficam separadas porque é uma doença contagiosa. Então é uma situação assim muito terrível, e a gente vê na Bíblia vários casos de lepra. Vemos que havia lugares onde eles ficavam refugiados para não contaminar as outras pessoas, e era uma situação muito triste. Eu não sei o estado, se era um estado inicial ou não, porque para sair com o exército lutando, ele não devia ter ainda uma situação muito agravada na saúde, mas certamente a doença já havia se manifestado na vida dele de maneira a trazer esse desespero, porque não havia cura para a lepra. E ao perceber esse cenário de enfermidade, de tristeza, provavelmente, ou de desgosto, esse homem que era tão honrado, que era um herói na sua nação, respeitadíssimo, inclusive pelo rei, provavelmente em casa ele tinha essa tristeza, provavelmente a esposa dele tinha esse desgosto, devia demonstrar essa sensação de impotência perante uma enfermidade tão agressiva. E quando a gente olha para a menina, a gente, esquecendo um pouco do que aconteceu com ele, e a gente se compadece ao imaginar uma situação dessa, mas quando a gente olha para ela de maneira isolada, a gente pode pensar que ela era uma menina que vivia em Israel, como todas as meninas, certamente cheia de sonhos, cheia de projetos. Eu vou crescer, eu vou casar, eu vou ter tantos filhos. Talvez, como algumas meninas que a gente conhece já ficam pensando: eu vou escolher tal nome, vou escolher Sara, vou escolher Rebeca, vou escolher, sei lá, nomes que ela achasse bonitos da época dela, da cultura dela, Ana, para os filhos, ou nomes de meninos, né? Talvez um José, talvez um Abraão, não sei. Ela provavelmente tinha essa expectativa de, como todas as outras meninas, fazerem coisas normais para a vida de menina: brincar, crescer, estudar. As famílias judaicas sempre ensinaram seus filhos a ler, então talvez a aprender a ler ou aperfeiçoar nos estudos da Torá, o que fosse, e depois se tornar uma mãe de família, criar filhos e se estabelecer em algum lugar. Provavelmente ela tinha sonhos dentro dela. De repente, todos aqueles sonhos, aqueles projetos foram bruscamente interrompidos. Ela foi
levada cativa após ver a destruição da sua cidade, do seu povo. Nós não sabemos se a família dela foi separada ou se eles foram mortos. A gente sabe que ela foi levada sozinha, mas era muito comum naqueles períodos de opressão separar as famílias para que houvesse esse enfraquecimento moral até, essa humilhação, essa dificuldade de resistir e de se unir para lutar em prol um do outro. Então as famílias eram separadas. Então se ela tinha irmãos, foram para outros lugares. Se os pais não foram mortos, foram para outros lugares. Ela ficou sozinha na casa de Naamã, servindo a sua senhora. Ela provavelmente, se fosse uma situação comum, como com qualquer um de nós, ela poderia ter ficado muito revoltada, muito entristecida, talvez até decepcionada com Deus, um sentimento de por que isso aconteceu, como que isso aconteceu. Mas a gente vê no texto que a gente acabou de ler que a fé dela não foi abalada. Talvez ela tenha se entristecido, provavelmente ela deve ter sim se entristecido, mas de alguma forma ela permanecia confiante no Deus que ela servia, no Deus de Israel, mesmo trabalhando como uma escrava, mesmo trabalhando para servir o homem que tinha causado aquela destruição para ela, em especial, ela continuava sendo temente e confiante em Deus. Uma das coisas interessantes que a gente vê, acho que a primeira coisa que mais chama a atenção, é que a primeira fala que aparece dessa menina, a gente não sabe em que contexto que foi, é de compartilhar a fé que ela tinha no Deus de Israel, no Deus do seu povo. A gente vê que ela está na casa, talvez percebendo a tristeza da mulher, de Naamã, talvez percebendo a mulher, talvez limpando ferida ou dando alguma coisa para que ele pudesse se limpar, para não ter contágio. Com certeza uma família triste por ver uma enfermidade tão destruidora e sabendo o final dela, a progressão daquela enfermidade. Então, provavelmente aquela família estava bem entristecida e sem imaginar o que pudesse ser feito, já sem esperanças. E ela disse para sua senhora, a gente vê lá no verso 3, antes o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Olha a fé dessa menina. Ela primeiro não teve medo de falar. A gente não sabe se ela tinha liberdade na casa, o que ela fazia naquela casa, mas ela se condoeu. A gente percebe que ela se condói da condição do seu Senhor, porque ela fala, puxa vida, se ele tivesse em Samaria, eu tenho certeza que o profeta ia curar ele. Ela demonstra uma compaixão muito forte por ele. Ela não queria que aquilo acontecesse com ele, ao contrário, ela queria que ele tivesse a oportunidade de se encontrar com o profeta do Senhor, com Eliseu, para que ele pudesse então ser curado. Por que esse fato é tão impressionante para nós? Primeiro, pelo mais evidente, o mais forte, porque ele estava longe da sua família. Como eu falei agora há pouco, sempre que alguém era feito escravo, ele era separado da família. O povo dominante costumava fazer isso de propósito. Era muito comum naquela época isso acontecer, para destruir o núcleo familiar, para destruir a possibilidade de resistência. Então, se estavam vivos pais, irmãos, aquele núcleo familiar não existia mais. Era um motivo para ela ficar quieta, era um motivo para ela olhar para a tristeza dela. Talvez para ela olhar para ele e falar assim, ele bem que mereceu. O que ele está fazendo com as pessoas, isso é culpa dele mesmo, é castigo de Deus. Deus está pondo a mão sobre ele para que ele possa ser destruído, tomara que ele morra. Sim ou não? Segundo, por que é estranho ela ter tido aquela reação? Porque ela estava em terra estrangeira, ela não estava em Israel. Ela era uma pessoa que sabia com certeza que ela era descendente do povo da promessa, ela era descendente de Abraão. O povo sempre teve essa consciência, desde Moisés houve esse ensino para eles de que eles haviam sido gerados ou descendido através de uma promessa de Deus feita a Abraão, para que aquele povo fosse um povo sacerdotal, para que através daquele povo as nações da terra fossem abençoadas. Ela era a filha desse povo, ela fazia parte do povo escolhido, como nós somos hoje parte do povo de Deus. E muitas vezes somos também alvos, e muitas vezes somos alvos de situações de tristeza, de tribulação, de problema, de lutas pessoais que são inexplicáveis. A gente vê que ela estando vivendo numa terra estrangeira, ela
ainda assim permaneceu confiante no Deus que ela servia, porque ela nem titubeou ao declarar para sua senhora que se o seu que o seu esposo dela, o seu senhor, tivesse diante do profeta, com certeza ele seria curado. Ela poderia ter falado, se Deus fosse tão poderoso, ele teria me livrado, ou teria livrado os meus pais. Será que Deus é poderoso o suficiente para nos livrar? Será que ele realmente poderia fazer algo por esse homem, sendo que por nós não aconteceu? Mas ela não viu dessa forma. Ela sabia que Deus era poderoso e ela entendia certamente que Deus tinha um propósito em todas as coisas. Eu chego a pensar que ela deve ter imaginado, talvez Deus tenha me mandado para essa casa para eu poder abençoar esse homem e ensinar para essas pessoas que existe um Deus verdadeiro em Israel. Ela deve ter encontrado um propósito para aquilo que havia acontecido na vida dela. Terceiro, ela também não foi para lá para servir como uma nobre dentro da casa, ela foi para servir como uma escrava. Ela não estava em posição de honra. Ser escravo, tomado como um mérito de guerra ou algo, né, uma vitória, um despojo de guerra, era algo humilhante, era algo triste, era algo que representava que o seu povo perdeu aquela batalha. Ou seja, ela era forçada a trabalhar certamente e a fazer coisas que ela certamente não planejava, não queria. Ela estava cuidando das coisas de uma outra família que tinha destruído a vida dela, tinha destruído a história dela, tinha destruído os sonhos dela. E ela estava fazendo aquilo porque ela foi obrigada. Ela foi levada como serva, foi levada como escrava para aquele lugar. Mas essas condições não interromperam a fé dessa menina, não impediram que ela continuasse crendo que Deus é Deus, que Ele é poderoso. Embora em tenra idade, ela demonstrou ousadia ao olhar para a senhora dela e falar assim, olha, se o meu Senhor estivesse lá em Samaria, eu tenho certeza que ele seria curado. Ela não demonstrou estar abalada com o fato de ter sido levada como escrava. O texto bíblico não mostra frustração, não mostra revolta em nenhum momento, não demonstra que ela ficou em sofrimento, mas ao contrário, que ela se condoeu ao perceber o sofrimento do seu senhor, de Naamã. E por isso ela se manifestou dizendo que havia uma possibilidade de cura. E a história depois você pode ler, eu não vou continuar porque a história é sobre ela e não sobre Naamã. A Bíblia fala que ele resolveu ir até Samaria e foi procurar o profeta Eliseu. O profeta Eliseu nem se encontrou com ele, mandou o seu servo Geazi dizer, olha, vai lá se banhar no Rio Jordão 7 vezes e você vai ser curado. E ele ficou revoltado, achou que era um absurdo, que tinha rios mais bonitos na cidade dele, melhores, mais limpos, mas os viajantes, né, que estavam com ele ali, servos dele, disseram, Senhor, se fosse uma coisa mais difícil, o senhor faria, isso é tão simples, faz, tipo, se não der certo, pelo menos você tentou. E aí ele finalmente fez o que o profeta havia dito e ele foi curado. E é assim que encerra essa história. As lições que a gente aprende sobre essa menina é que ela poderia pensar, primeiro, que Deus era injusto com ela, como muitos de nós provavelmente pensamos em circunstâncias pelas quais nós passamos. Ai, Senhor, por que isso aconteceu comigo? Ah, Senhor, eu não mereço, o que eu fiz? Será que estou pagando os meus pecados? Imagina só se Jó pensasse dessa forma. Imagine se essa menina pensasse dessa forma. Senhor, o que eu fiz? O que eu faço para mudar as circunstâncias? Nós esquecemos que Ele é soberano e que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Certamente, essa menina foi chamada para ser colocada numa posição de exaltação perante Israel, porque ela abençoa as nossas vidas até hoje, pela persistência, pela fé dela. E o preço não foi baixo, não foi barato, porque ela serviu. A Bíblia não diz o que aconteceu depois com ela, ela não fala se ela recebeu honra, se ela recebeu crédito, se ela recebeu dinheiro, se ela recebeu algo, não menciona mais. Ela não foi honrada por aquilo, pelo menos a história não conta que houve qualquer tipo de benefício para ela, decorrente desse interesse dela em ver o seu Senhor curado, e ele de fato foi. Talvez ela tenha recebido alguma recompensa, mas não houve registro disso, porque a Bíblia registra aquilo que é o importante. E o importante é que
que apesar da adversidade, apesar dos problemas, apesar de sofrer injustiça, porque ela sofreu uma injustiça, ela continuou crendo em Deus, ela continuou dando testemunho de Deus, ela continuou falando do amor de Deus com compaixão para aquela pessoa que era a menos esperada que ela fizesse. Uma segunda lição que a gente aprende é que ela era uma menina de fé. Ela mostrou muita fé em Deus. Ela não teve dúvida em arriscar o pescoço e falar assim: certamente, se o meu Senhor estivesse na presença do profeta que tem lá em Samaria, que era o representante de Deus para eles, ele seria curado. É uma fé inabalável, é uma fé que é até inexplicável aos nossos olhos, porque no meio da circunstância, no meio da prova, no meio das lutas, você continuar crendo, continuar crendo, continuar crendo. Eu tenho certeza que você tem momentos que passa por lutas, por situações que você fala, não é possível, alguma coisa está errada. A gente sempre fica tentando encontrar uma causa, uma culpa, um pecado, uma justificativa, uma praga. Qual a razão? Qual a razão de estar passando por isso? Nem sempre existe uma explicação. Nem sempre existe uma causa específica para que isso aconteça. A maior prova, para mim, é a história de Jó. Ele foi testado em várias áreas, ele foi aprovado por Deus. Porque lá no final do livro fala que ele em nada pecou em tudo aquilo que ele disse. Ele disse, nu eu vim para a terra e nu eu voltarei para ela. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Depois de ter perdido os rebanhos, depois de ter tido todas as suas colheitas nos seus armazéns queimados e perdidos, depois de ter sido roubado, depois de ter todos os seus filhos mortos por uma tempestade que veio violenta e caiu o pilar da casa e matou todo mundo, depois de ter perdido tudo, família, dinheiro, recursos, patrimônio, tudo, e ainda ficar enfermo, ele não blasfemou contra o Senhor, ele não questionou a decisão de Deus, ele falou, se Deus deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. Quem de nós tem essa força? Quem de nós tem essa coragem de agir dessa forma, de entender que apesar das lutas serem inexplicáveis e de aparentemente não terem nenhuma justificativa, nós entendemos que Deus é soberano, que Deus é Senhor, que Ele sabe, que Ele não esquece, que Ele não, nada passa despercebido aos olhos dEle. E Deus não decepcionou a menina, porque Naamã, ao chegar lá em Samaria, ele foi curado. Ou seja, aquele testemunho que ela deu para Naamã e que conta essa história por todo o mundo, em todas as gerações depois daquele tempo, foi honrado pelo Senhor, porque a fé daquela menina moveu a mão de Deus. A nossa oração e a nossa fé movem a mão de Deus, porque a palavra de Deus diz em Hebreus que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Ela não estava buscando benefício próprio, ela poderia estar buscando benefício próprio. Senhor, me livra, eu creio que o Senhor pode. Não, mas ela falou assim, se o meu Senhor for encontrar com o profeta de Deus lá em Samaria, ele vai ser curado. Ela buscou o benefício do próximo, e esse próximo não era o seu amigo, era aquele que do seu povo era o maior inimigo. A gente vê também que essa menina era uma menina cheia de ousadia, porque geralmente os escravos, em todo o tempo da história, eram muito limitados a falar com seus senhores. Mas ela vai à sua senhora e pronuncia palavras de autoridade. Imagina só se essa mulher já não tinha buscado todos os remédios possíveis ou pago pelas melhores consultas com os melhores médicos da época, por ungüentos, por remédios, por tratamentos, por qualquer coisa que fosse, para que seu esposo não fosse curado. E seria uma ousadia, talvez uma petulância, falar, olha, o meu Deus, que não me livrou da mão do seu exército, é capaz de curar o seu marido. Olha só que ousadia. É muita ousadia, é muita intrepidez, é muita fé que Deus é Deus. E a autoridade dela foi tanta, a firmeza com que ela falou, a convicção com que ela disse foi tanta, que a mulher de Naamã disse para ele. E ele nem titubeou, talvez ele se agarrou como sendo a última esperança. Existe uma esperança, existe um profeta do verdadeiro Deus
Quem sabe ele pode fazer alguma coisa por mim. E ele foi falou com o rei mandou ele para o rei de Israel ficou desesperado, falou, meu Deus, eles já levaram o nosso povo cativo, como é que eu vou garantir que esse homem vai ser curado? Mas encaminhou ele para o profeta, e o profeta de Deus orou por ele, mas a cura veio de Deus, foi Deus quem o curou. Qual é a conclusão que a gente pode tirar de uma história como essa? Eu, refletindo em como nós podíamos pensar nos ensinos de Jesus, eu me lembrei de Mateus capítulo 5, versículos 43 e 48, que diz o seguinte: ouvistes o que foi dito, o Senhor Jesus falando lá no Sermão do Monte, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do vosso Pai que está nos céus. Porque faz que o seu sol se levante sobre os maus e os bons, e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente aos vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? E olha esse último versículo, que é o 48, que diz: sede, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Um dos sinais da perfeição de Deus em nós, ou do aperfeiçoamento de Deus em nós, é a capacidade de amar aqueles que nos odeiam, de perdoar aqueles que nos maldizem, de bendizer aqueles que falam mal de nós, que nos prejudicam, que se levantam contra nós, que dizem falso testemunho contra nós, que nos perseguem. Quantas vezes a gente passa por situações de injustiça nesse sentido? Pessoas que falam contra nós no trabalho, na família. Às vezes a gente sabe, tem uma cunhada falando mal, tem um primo falando mal, tem um vizinho falando mal, tem, sei lá, um chefe, um colega de trabalho, alguém falando mal, você escuta que teve um tititi ali, seu nome está envolvido, e aí você se enche daquele sentimento de querer fazer justiça própria, de querer tirar satisfação, de colocar as coisas nos pratos limpos, ir atrás, tentar resolver e explicar que tudo aquilo é mentira, né? Expor a pessoa. Quando a palavra de Deus fala, amai os vossos inimigos, Senhor Jesus falando, perdoai os que vos maldizem, orai, abençoai, porque se você fizer isso por quem tem bom relacionamento com você, por quem é seu amigo, é íntimo seu, que diferença você tem dos outros, dos publicanos, dos pecadores? Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai que está nos céus. Eu vejo esse exemplo na vida da pequena serva de Naamã. A gente não sabe quão jovem ela era, mas a Bíblia chama ela de uma menina. Ela provavelmente talvez tivesse entre o início da adolescência, o final da cidade que é chamada de juniores, né? 9, 10, 11, 12, 13, não dá para saber, não tem nem nada como precisar, mas ela não é chamada de jovem ainda, ela é chamada de menina. Talvez ela tivesse essa faixa etária até no máximo 12 anos, porque até os 12 a menina é considerada criança, e a partir dos 12, quando ela faz o Bat Mitzvah, os meninos é o Bar Mitzvah aos 13 e a menina o Bat Mitzvah aos 12. Aí, a partir dessa idade, ela é considerada já pronta para a vida adulta. Então, talvez ela tivesse menos do que isso. Isso é suposição minha. Mas ela tinha uma fé inabalável. Ela cria que Deus era Deus poderoso e que se aquilo tinha acontecido com o povo dela era porque Deus tinha permitido, estava dentro do propósito dele. Ela não questionou e não mostra em nenhum momento ela reivindicando algo para ela, ou questionando o Senhor, ou revoltada ou triste, mas não. Na única fala que nós vemos essa menina se manifestando, a gente vê ela falando que havia um Deus em Israel capaz de curar aquele que havia sido o causador do problema para toda a sua nação, a separação da sua família, a tomada do povo, a levada dela como escrava para a casa dele. E ela, ao invés de desejar a morte dele, desejar que ele terminasse em dias terríveis, em sofrimento, dissesse uma palavra contra ele, ela fala, puxa,
Tomara que meu Senhor tivesse a oportunidade de estar diante do profeta de Samaria, porque assim ele seria curado. Ela desejou bênção. Isso é dizer palavras de bênção, ao invés de palavras de maldição. Isso é declarar bênção sobre a vida daqueles que precisam. Nós que somos filhos da luz, como o Senhor Jesus fala, não podemos, da mesma fonte, permitir que jorre água doce e água amargosa, ou dar frutos bons e frutos podres. Se nós somos filhos de Deus, aquilo que jorra da nossa boca tem que ser luz, tem que ser vida, tem que ser paz, tem que ser bênção, a despeito das circunstâncias. Tem uma lição que nós podemos extrair da lição dessa menina que é chamada da serva de Naamã, ou a escrava de Naamã, é que nós podemos olhar para o exemplo dela e nos inspirarmos na vida dela para cumprirmos aquilo que o Senhor Jesus diz lá em Mateus 5, para amar os nossos inimigos, abençoar aqueles que nos maldizem e continuar crendo e sabendo que Deus é Deus, apesar das circunstâncias. Aceitar a forja, aceitar o molde, aceitar a purificação, porque todas as provações pelas quais nós passamos, as lutas, as tribulações, as situações difíceis, elas fazem uma purificação dentro de nós, elas nos tornam mais humildes, elas nos tornam mais dependentes de Deus, elas nos fazem ficar mais próximos de Deus, mais contritos de coração, mais moídos. Tudo isso nos faz mais santificados perante o Senhor, porque é a prova que nos purifica. Na verdade, para sermos aprovados, nós temos que ser provados primeiro. E a própria palavra de Deus fala lá em Provérbios que o que tira da prata a escória é o fogo. O que limpa o ouro é o fogo da tribulação, o fogo da provação, o fogo da aflição, essas situações que nos deixam realmente sendo totalmente desnudados aos olhos do Senhor, trazem para fora aquilo que é ruim e nos purificam para nos aproximarmos dele. Que nós aprendamos como essa pequena menina, ao atravessarmos situações de luta inexplicáveis, talvez injustas, talvez sofrendo na mão de quem nós imaginamos que seriam os nossos maiores inimigos, possamos aprender com ela a abençoá-los, a orar por eles, a perdoá-los e, como o Senhor Jesus nos ensinou, a amá-los. A maior prova do amor de Deus em nós, agindo em nós, é quando nós somos capazes de estender o amor dele para aqueles que estão diante de nós, não nos amando, não nos abençoando, não nos ajudando, ao contrário, nos perseguindo e maltratando. Porque ao agir dessa forma, nós estamos expressando a presença de Deus nas nossas vidas, tocando essas pessoas e dando testemunho do Deus vivo, Deus de Israel, o nosso Deus, o único Deus. Amém? Espero que a lição de hoje tenha abençoado sua vida, como abençoou a minha também. E eu queria orar com você para encerrar esse período de reflexão tão gostoso, e que o Espírito Santo complete, como eu falei no início, na sua vida, no seu coração, aquilo que é preciso para que você possa usar esse pequeno ensino como mais uma pedrinha que guia, né, o caminho iluminado para vivermos uma vida que agrada ao Senhor e que dá testemunho da presença dele em nós. Senhor Deus, muito obrigada por esse período de estudo, Senhor Deus, muito obrigada por esse testemunho tão maravilhoso dessa menina, Senhor. Nós não sabemos detalhes da vida dela, Senhor, mas sabemos que vamos encontrar com ela um dia. Muito obrigada, Pai, porque ela foi alguém usada pelo Senhor para nos mostrar o quanto é importante expressar o teu amor e viver o teu amor a ponto de alcançar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos maltratam, aqueles que são os nossos inimigos, Senhor, e abençoá-los. Ela foi capaz de amar Naamã, apesar daquilo que ele havia feito, Senhor, e ele foi alguém que decidiu servir ao Senhor. A partir daquele dia ele foi alcançado pelo teu amor, ele não apenas foi curado, Senhor, fisicamente, mas ele foi transformado, ele passou a crer que o Senhor é o único Deus, e eu tenho esperança de que nós vamos nos encontrar um dia todos na tua presença, Senhor Deus, e celebrar a fé dessa menina que foi agente de transformação na vida daquela família e de muitas outras, Pai. Eu quero abençoar essa mulher que está assistindo agora esse vídeo, Senhor, e se ela está passando por um problema de
um momento de prova, um momento de luta, um momento de tribulação, de falta de fé, de falta de ânimo, de perseguição, de confusão, de tristeza. Meu Pai, no nome de Jesus, eu quero pedir que o Senhor console, que o Senhor conforte, que o Senhor traga paz, que o Senhor traga ânimo, que o Senhor traga alegria, que o Senhor restaure a sorte. Pai, eu quero abençoar, meu Pai, essa mulher e pedir a tua bênção sobre ela, sobre a sua casa, sobre aqueles que estão com ela, na família, os amigos, os que a cercam, meu Pai, e que a tua bênção seja, Senhor Deus, luz na vida, Senhor Deus, daqueles que estão ao seu redor. Fortalece, Senhor, e guia os seus passos. Eu abençoo essa mulher agora, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, uma semana de vitória, a gente se vê na próxima semana. Tchau, tchau.